uma websérie, né, que é quase um documentário, mas aí eu decidi fazer assim, entrevista com atleta por atleta. Eu gostaria que você começasse do início de tudo, contasse a sua história, falasse assim, o meu nome é tal, e assim a gente dá prosseguimento nesse bate-papo. Tá, Bora lá? tem que conhecer a história do lá, Eu quero saber tudo, lá de trás. lá de trás. Então, primeiro te agradecer, né? Eu que agradeço. Por de algum momento você ter olhado assim na minha vida, na minha história e ter chamado a atenção por alguma coisa, né? Te agradeço e espero que esse projeto assim seja sucesso, que é muito bom ouvir história, né? É muito bom ouvir histórias boas, histórias de superação. Isso é muito bom, motiva muito a gente e todo mundo, né? Então eu agradeço de algum momento você ter percebido que a minha história é legal de ouvir. Para mim é uma honra estar presente aqui contigo. Meu nome é Clécia, eu tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Tenho o Cauã de 22. Olha como é interessante. A gente nunca sabe a história do atleta. É. Eu só sei a Clécia, Isso. que é a corredora da Liga, A corredora da Liga. Tenho 2, Uhum. casalzinho, o Cauã de 22 e a Ana Clara de 16. Nossa. Já estão grandinhos já. O Cauã já está estudando, já está seguindo a vida dele e a Aninha ainda está comigo. A Aninha que não é a Aninha, né? A Aninha que já é uma Ana. Já tá do meu tamanho. Não que o meu tamanho for muita coisa, mas já tá grande, graças a Deus. Que bom. Eu nunca precisei, quando nova, eu nunca precisei, nunca gostei de atividade física. Eu acho que é porque eu não precisava, eu nunca tive a facilidade de engordar. Mesmo depois da gestação, estudo, eu nunca tive essa facilidade. Então, eu acho que isso não deu aquele estalo. Não deu. Porque mas o engordar, tipo assim, tudo bem que você não engordar, mas a saúde não está relacionada só à obesidade, a mulher, né? quando ela é mais nova, ela liga logo ao visual, né? Sim, ao físico. Não é mais nova só, não. Enquanto tá tudo bem, fica ali. Mas chega um momento que o corpo já estava pedindo um movimento, já era uma dorzinha nas costas, era alguma coisa. Aí eu fui para academia. Fui para academia, não tive uma experiência muito boa na academia, não. Não gostou? Não. Meus filhos já estavam grandes, aí eu já tinha uma disponibilidade de horário já bom. Uhum. Então fui para academia para tentar procurar um esporte. Certo. Eu não tive uma experiência muito boa na academia, então eu percebi que na academia eu só gostava de ficar na esteira. Falei, se eu gosto de ficar na esteira, então eu vou fazer caminhada. Fui fazer caminhada. Comecei com a caminhada, estava gostando, gostei da caminhada. Aí da caminhada começou a evoluir com um trotezinho, andando um pouquinho mais rápido. Mas isso na esteira? Aí eu já tinha ido para a pista. A pista já. Já larguei Agora sempre aqui em Porto Seguro? Sempre aqui em Porto. Você mora aqui há quantos anos? Eu sou da Bahia. Uhum. Só que eu morei 15 anos em Rondônia. Ah, você morou em Rondônia. Mas isso por causa de trabalho? Meu pai foi trabalhar lá na época e aí a gente foi junto. Mas você era da Bahia de que cidade? Da Bahia, de Eunápolis. Ah, você é de Eunápolis? Aí eu fiquei 15 anos lá. Eu morei lá também. Quando eu tinha 15 anos, voltamos pra Bahia, porque infelizmente eu perdi um irmão lá de acidente de moto. E aí a gente veio... Uma bala, né? Voltou pra perto da família, né? Sim, sim. Aí eu sei que aqui na Bahia, aqui em Porto, porque fiquei pouco tempo em Eunápolis, a gente tem 26 anos. Aqui. Já tem um tempinho bom. Já tem bastante. A idade praticamente do seu filho, tem 22, não é isso? Já tem bastante. 4 anos depois. Então foi tudo aqui, esse processo foi todo aqui. Certo. Fiz lá muito pequeno, tinha 15. E da caminhada começou a evoluir, né? Os trotezinhos. Aí comecei a dar uma corridinha leve, aí fui gostando. E quando foi aumentando a corrida, aí veio esse negócio eu gostei. Gostei disso, eu gostava de suar, Então eu descobri que o meu esporte era um negócio mais aeróbico, né? Era aquele negócio... O cardio ali. O cardio, esse negócio de pegar peso, não era muito minha... Qual foi a primeira corrida que você participou? Aí quando chegou em 2016, apareceu a primeira maratona. A meia. Foi em 2016. A meia maratona. A meia maratona foi em 2016, verdade. Isso, desse ano 2016, foi a nona. E eu decidi participar. Falei, eu vou fazer os 5 km lá na meia. Fiz a inscrição, meu pai veio comigo, tudo. Só que nesse período de
de treinamento para meia maratona, que nem foi meia, foi 5 quilômetros, eu comecei a passar mal. A minha saúde não estava muito boa e na semana eu já não estava muito bem e descobri uns dois nódulos. Nem foi eu que vi, foi a mulher do meu tio que viu. 2 nódulos no meu pescoço. Mas ele ficou aparente? Estava bem aparente. Eu, assim, relapso total meu, não tinha percebido. Não é relapso, é o dia a dia. Não né? percebi. A gente acha que é um carocinho ou algo do tipo. E ela viu, assim, de longe, tipo, onde você tá, assim, ela viu que meu pescoço estava com alteração. Eu peguei e vi que tinha 2 nódulos aqui. Mas ela é da área da saúde? Nada de saúde. Ela só teve mais atenção do que eu. A percepção dela foi maior, né? Aí foi quando ela falou e eu botei a mão e falei, realmente, tem 2 nódulos. Tinha um aqui e outro aqui atrás. A gente vai fazer o quê? Vai no Dr. Google. Pesquisar no Dr. Google o que seria nódulo no pescoço. Não podemos fazer isso. O Google não fala coisas boas. Não, o Dr. Google não é, o Dr. Google não é aconselhado. Tá Foi quando, mas não levei muito a sério, porque os nódulos, continuei, fiz a corrida. Quando terminei a corrida, foi tudo bem, não senti nada, não tive cansaço nenhum. Mas depois da corrida, eu senti muita dor. Quando eu observei que eu tinha outro nódulo aqui, nesse assim, debaixo desse nosso pulsinho aqui. Sim, aí aqui foi é a clavícula, né? Isso. Aí quando eu vi o terceiro nódulo, aí a gente vai atrás, vai no médico. Isso foi em abril, né? Em 2016. 2016. Em abril, quando eu fui em vários médicos, muitos exames, e era isso, e era hepatite, era não sei o quê, era aquela doença do gato, era várias coisas, e nada. Foi quando eu cansei de tanta coisa e nada estava resolvendo, eu fui num especialista em Teixeira. Aí no especialista, ele já passou a biópsia. Que ele já pegou, identificou ali. Já passou a biópsia. E no outro dia eu já fiz a biópsia. E em junho chegou o resultado da biópsia. Resultado da biópsia já. A meia foi, então, mesma época de agora. A gente está em março. Então foi abril a meia. Em junho você já tinha chegou minha prognóstico biópsia, médico. Que deu o linfoma de Hodgkin, que é um câncer do nosso sistema linfático. É o nosso sistema de defesa, né? Em algum momento o meu deu Ele defendeu. Ele bugou e não conseguiu se defender e a célula cancerígena crescer. Então, eu estava com um câncer do sistema linfático, que é o câncer do linfoma de Hodgkin. E isso, eu falo que o câncer, ele vem na vida da pessoa como uma sentença de morte, né? É o que acontece quando com todo mundo, né? Quando eu pego o resultado e tá ali escrito, né? Linfoma de Hodgkin, aí você vai pesquisar, é um câncer de sistema linfático, e eu já estava com 3 nódulos já detectados, né? E naquele momento, o que você sentiu? Então, naquele momento é uma sentença de morte, vou morrer. Você estava com alguém? Tinha alguém do seu lado? A minha família pegou o exame primeiro. Certo. Eu estava trabalhando na época, e aí eu esperando esse resultado, eu trabalhando, esperando o resultado, e minha família pegou primeiro, aí minhas primas, eu já sabia. Lá dentro a gente já sabia que eu estava doente. Eu já sabia. Deus, de alguma forma, ele já estava me preparando para isso. Eu já sabia. Porque quando chegou, é tanto que quando elas chegaram no meu trabalho, eu falei, pode falar. Eu já sei que eu estou doente, eu não vou surtar, não, tá tudo bem, tá tudo bem. De alguma forma, Deus conseguiu ali naquele momento me sustentar. Né? Aí eu vim para casa, eu pensava muito nos meus pais. Meus pais já tinham perdido um filho com 17 anos. Né? Eu estava com 2 filhos. E aí eu pensava muito nos meus pais. Pô, eu não posso fraquejar agora. Se eu mostrar fraqueza, que os meus pais vão enlouquecer. Medo de perder outra filha. Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã que mora em Rondônia, que é mais velha. Então aqui só sou eu. E aí eu cheguei em casa e eu só falei assim, gente, se tá doente, vamos tratar. Saiu da minha boca isso. Você pegou força, eu sei que não ali. Sou eu. Ali não era eu. Ali com certeza era algo muito maior do que eu ali. Que era Deus. Ele que me preparou para isso.
Ele me preparou e eu sabia que eu estava doente. Quando eu fiz a biópsia, naquele momento que eu estava na sala de cirurgia, fazendo aquela cirurgia, eu sabia que eu estava doente. Eu só não, eu só tinha medo do que ia vir pela frente. Porque é o desconhecido, é algo novo, a Só gente tinha tem medo medo. disso. Porque o paciente oncológico, é visível a dificuldade que o paciente oncológico passa, e eu só tinha esse medo. Como é que vai ser? Eu não vou conseguir suportar isso. Eu vou ficar careca, eu vou ficar sem cabelo. Tudo vem de Como ruim vai na cabeça, ser? né? É só coisa ruim, só coisa ruim. Mas aí quando eu chego e vejo meus pais, meus filhos, minhas tias, que são mães para mim, segunda mãe, e falava assim, não, por eles eu tenho que tentar. Eu não Não era por posso você só. desistir. Não, era muita gente envolvida que estava ali por mim, eu sabia que eu tinha que tentar, pelo menos. E é isso que eu falava assim com Deus. Eu pedi, mas infelizmente eu tive um não. Então, o Senhor vai me ajudar. Aí eu passar por isso, todas as etapas, o Senhor vai me ajudar. E aí eu comecei. Saí do trabalho. Você trabalhava na época com o quê? Eu fazia unha normal, nas horas vagas, e trabalhava como vendedora numa loja de folheados, ali na Praça do Fórum. Então, você tinha dupla função aí, Eu multitarefa. trabalhava muito. Na época, meu marido não estava trabalhando no Brasil, ele trabalhava em Angola. Então, ele também não estava aqui. E ele não tá, você estava sozinha, Tava digamos assim, sem com ele meus para te pais. apoiar. E Meus ele pais faz o quê, o tinham seu que marido? ficar com meus filhos. Meu marido trabalha em hotel. Lá ele trabalhava também em hotel, e aqui também ele trabalha em hotel, lá em Israel. Então, ele também não estava aqui comigo, estava lá. Foi um tempo ainda para ele conseguir vir. Não foi muito rápido, não era fácil vir. Não, assim. com certeza. E Ainda aí, mais há eu praticamente tive 10 que anos começar atrás. sozinha. Ir em exames, em consulta, fazer exames, passar por médico. O pescoço já bem inchado, porque o linfoma, por ele ser um câncer, ele é um tipo de câncer do sangue. É tanto que é tratado com um médico que faz o tratamento da leucemia, com hematologista. Sim. Então, ele é um câncer que ele espalha muito rápido, por ele ser um câncer de sangue, né? E quando eu descobri, eu já estava no estágio 2, porque eu tinha nódulo no pescoço, no pulmão, no tórax. Então, já estava no estágio 2, né? Em vários locais. Então, eu não podia esperar. Tinha que ser rápido. Tinha que ser rápida. Fazer os exames pré-químio, fazer consulta. E fiz. Ia sozinha muitas vezes. Minhas filhas me ajudou muito. Mas isso aqui em Porto ou você tratou? Aí eu ia para Teixeira. Comecei tudo lá em Teixeira. Pescoço puro, cortado da cirurgia. Da biópsia. Mas você ia com algum auxílio ou você ia por você mesma, entrava no ônibus? Não, eu ia de ônibus. Porque meu marido não estava aqui. E por você mesmo? Mesmo. Não tinha nenhum apoio de nenhum órgão aí municipal? Não, eu fiz. Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, foi toda pelo SUS. Eu tive toda a assistência ali pelo SUS. Sim. De exames, de químio, de exame em Salvador, aí eu tive toda a estrutura. Mas para começar até chegar a químio, foi tudo a gente. E particular, tudo muito caro, exames muito caros. Então eu tinha que Saúde é cara. Eu tive o suporte depois que eu comecei a quimioterapia, já fui para a quimioterapia, aí já me colocaram no sistema do SUS, né? Aí você conseguiu um tratamento mais. Foi, aí eu comecei em Teixeira, e terminei em Itabuna, porque em Teixeira estava faltando muita medicação. Aí eu falei, não vou ficar aqui não. E esse tempo, assim, qual que foi o tempo que durou esse processo na sua vida? De quimioterapia foram 12 sessões de quimioterapia. Direto foi 9 meses. Porque... Então você renasceu. Fazia um exame, às vezes a imunidade não tá boa, aí prolonga mais para frente. Pega um resfriado, não dá para fazer, volta um pouquinho mais para frente. Mas ao todo, assim, ida e vinda de Itabuna foram 9 meses. E você, nesse momento, aí você continuava com a mesma sentença? Ou já tinha uma esperança maior que você estava superando a cada momento? Quando eu senti que quando dava a terceira e quarta químio, eu já não conseguia palpar os nódulos, aí a esperança já me deu uma... Porque a primeira pergunta que eu fiz pro médico, quanto por cento de chance que eu tenho de ser fazendo quimioterapia?
porque eu tinha certeza absoluta. Naquela época, eu nem sabia o que era uma quimioterapia, e hoje eu sabendo, eu continuo com o mesmo pensamento. Se ele falasse para mim, suas chances são poucas, eu não vou fazer. Eu vou viver minha vida, vou fazer o que eu gosto, vou ficar com as pessoas que eu amo, mas eu não vou fazer. E hoje, eu sabendo o que é uma quimioterapia, eu confirmo que eu não faria mesmo. O médico chegar e falar para mim, você tem 80% de chance de cura, se de começar agora. Ele falou isso? Foi. Você é nova, você é saudável, você não pratica atividade física, porque eu já estava correndo, então atividade física você já estava já te auxiliando. Me mostrou que eu estava doente. Porque se eu não estivesse correndo, ele ia ficar ali quietinho. Eu não ia ter sintomas. Eu só tive os sintomas, o médico me falou. Você só teve os primeiros sintomas no estágio 2, que geralmente o linfoma a gente descobre no estágio 3 e 4 já. Por causa da atividade física. Como eu aumentei. Ele aumentou? Como eu aumentei a minha atividade física por causa da corrida, o meu corpo, ele deu um alerta. Tem alguma coisa de errado. Eu comecei, primeiro eu estava muito magra, eu comecei a transpirar muito à noite, eu acordava encharcada, eu comecei a ter calafrios depois da atividade física. Então, foi importantíssimo a corrida na minha vida. Porque se eu não estivesse correndo e fosse sedentária, ele ia ficar ali quietinho. Quando descobrisse, talvez já não. Eu não ia ter sintoma nenhum, eu não ia suar à noite, eu não ia ter nada disso. Quando fosse descobrir, já ia estar aqui no estágio 3, no estágio 4, que já é um estágio já avançado, sanguíneo, e não tem mais jeito. Então eu falo para você hoje, por isso que hoje eu carrego a bandeira da corrida onde eu vou. Porque a corrida foi um instrumento assim de Deus assim na minha vida, tanto para eu descobrir o câncer, tanto para eu voltar à minha vida. Isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo depois você conseguiu voltar com sua vida à rotina normal? Quando o médico falou, Clécio, eu parei 2 sessões a menos. Antes dos 9 meses ali. Eu ia fazer 14 sessões. De início eu ia fazer 14 sessões de química. Mas na 12ª ele preferiu parar para eu fazer os exames. E eu lembro desse dia até hoje, quando ele falou que você vai parar, Clécio, vai dar um tempo agora e vamos fazer os exames. Se tiver tudo bem, a gente não vai fazer as outras 2. Foi um alívio. Meu Deus. Eu acho que se ele parasse em uma, eu já ia ficar muito feliz. Aí eu fui em Salvador, fiz os exames e os nódulos, ele ainda estão, ficou 2 nódulos no meu pulmão esquerdo. Tenho 2 nódulos pequenos no pulmão esquerdo, calcificados, né? Sim, graças a Deus. Ele falou que é tipo uma cicatriz. Sua marca de guerra. Poderia prejudicar na corrida? Poderia. Eu ainda lembro que eu falei com ele até hoje, falei, doutor, eu já corria quando eles apareceram, então eles vão ter que me aguentar, porque eu não vou parar. Aí, ele começou Eles me dão mais gás. Eles que luxo. Aí, quando ele me liberou, porque a gente não é liberado assim. Sim. Eu não era proibida de fazer atividade física. Não era proibida. Você ficava com Pelo contrário, era permitido mesmo você ter uma vida mais ativa, mas eu não conseguia. Porque os efeitos da quimioterapia, no meu caso, me deixava muito, muito fraca. Muito fraca, extremamente fraca. E com muita fadiga. Eu tomava muito remédio pré-químio. E a quimioterapia já era algo muito agressivo. Então, tem pessoas que hoje conseguem fazer. Tem pessoas que fazem tratamento de quimioterapia e estão na academia, tá fazendo atividade física. Isso não é proibido. Pelo contrário, mas eu não conseguia. A minha casa tinha 2 lances de escada. Eu tinha que planejar tudo para eu descer ela uma vez só. Porque eu não conseguia subir 2 vezes. Então, realmente bem fraca. Não tinha como fazer uma atividade física. Não conseguia. E quando eu terminei minha químio, eu estava com 16 quilos a mais. A mais? É. Porque ela fez com que o seu corpo... Eu tomei uma bomba de corticoide durante 9 meses. Sim. E o corticoide no meu corpo, ele fez aquele efeito esponja. Então, eu fiquei muito inchada. Extremamente inchada. Entendi. Muito inchada. E aí o médico já foi bem realista comigo. Ele falou, agora você vai ter que ter paciência.
para você liberar o seu corpo dessa quantidade de medicamento que foi absorvido, Você ficou 9 meses é absorvendo. aí a partir de 1 ano. Para você começar a ter uma rotina Falei, normal. doutor, eu vou precisar fazer químio? Não. Então, para mim, tá ótimo. Tudo que o senhor falar aí, para mim, é um paraíso. Que a químio é a pior parte. Paciência. Isso aí, eu aprendi tudo durante o tratamento. Só eu não ouvi o senhor falar que eu vou ter que fazer de novo uma quimioterapia. Para mim, pode falar o que for. Se eu tiver que caminhar de joelho até lá, não sei aonde, eu vou. Porque eu já vou estar feliz da vida. Porque Não ter que fazer a quimioterapia não tem algo que eu possa falar, que eu vou te dizer. E você vai imaginar como que é uma quimioterapia. É algo que o nosso corpo, ele não foi feito para isso. Não foi feito. Mas assim, ainda bem que ela existe. É. Eu falo para as pessoas que eu ajudo hoje, que eu tento ajudar. Como você faz? Como você faz essa ajuda? Quando eu vejo aquele abatimento, é a primeira coisa que eu faço. Não é o câncer que está te abatendo. É a quimioterapia. Mas você vai para algum lugar específico que você encontra essas pessoas? Não, sempre chega. Alguém te escuta, sempre te chega. vê. Sempre chega. É um amigo Pode de um continuar. amigo, é o conhecido de uma amiga que está precisando de auxílio, que está precisando de informação, que está com alguns exames alterados e não sabe o que faz. Começou o tratamento e vem os efeitos da quimioterapia. Fica tranquila. Não é o câncer que está te batendo, porque as pessoas já acham que é a doença. Que é o câncer. Não, é a sua cura. É o caminho mais difícil? É o caminho mais difícil. Mas é o caminho certo. Porque você vai te abater, vai te derrubar, mas vai te curar. Isso aí vai passar. Em algum momento vai passar. Isso não é para sua vida. Você tem que botar na sua cabeça que o que eu colocava na minha cabeça, o que eu estava sentindo não era do câncer. Era da quimioterapia. E ela ia acabar. Uma hora ela ia acabar. Comecei esse processo. 1 ano depois, você voltou às atividades físicas. E como foi fazer quando caminhada. você voltou? Comecei a fazer caminhada com minha mãe e uma amiguinha dela, que é bem idosa. E eu não conseguia acompanhar as duas. Elas paravam e me esperavam. Elas na sua frente. Oh, meu O Deus. cabelo crescendo. O cabelo todo. Você perdeu muito cabelo? Acabei todo. Ele caiu todo. Passei a máquina. Aí elas estavam lá na frente e me esperavam. Eu ia. E vocês andavam onde? Aqui, lá em lá cima? naquela, no calçadão, lá da pista. Lá da pista, né? Lá que eu moro, lá no Tambor. Sim. Elas andavam um pouquinho e me esperavam. Me espera! Eu ia. Comecei assim. Foi quando eu encontrei a Liga. Isso em 2000, então vamos contar. 2018 para 2019, não? 2018 para 2019. Foi quando eu encontrei as meninas. E aí perto da Covid. Não, a Covid ainda demorou um pouco. Demorou um pouquinho para acontecer. Demorou um pouco. Terminei 2017 para 2018. Certo. 2018 para 2019 eu encontrei as meninas. Acho que foi em 2018 mesmo. Foi logo depois que eu terminei meu tratamento. Foi em 2018. Que eu encontrei as meninas em um projeto que a prefeitura tinha lá no Cambolo. Uhum. De funcional, essas coisas. Eu tentando voltar com o cabelinho crescendo, tudo. Eu encontrei as meninas. E a partir dali começou essa história minha com a Liga. E é uma história legal. Um renascimento ali. Eu era uma pessoa muito sozinha. Eu vivia em casa. Cuidava dos filhos? Cuidava dos filhos. Meu marido fora, voltava, eu ia, voltava. Então, eu era uma pessoa muito sozinha de amizade. Muito sozinha. Eu era muito fechada. E ainda assim trabalhando com unha. Eu era muito tímida. Eu ainda conversava com clientes, essas coisas, mas amizade, de me abrir, de ter amizade, eu não tinha. Pouquíssimo. Legal. E eu falo que também foi um instrumento de Deus na minha vida para me curar também nessa área. Olha o esporte, né? Da solidão, sabe? O esporte mais uma vez. Então, ele te ajudou, a corrida veio ali para você e te ajudou a descobrir a sua pior enfermidade, sua pior barreira. Depois ela veio de novo para te ajudar
a não se curar, mas ficar mais aberta às outras pessoas, à amizade. Mais uma vez a corrida A corrida. fazendo algo E ali diferente na começou sua a vida. minha história com as meninas. Com inglês, com Marina, com a Melizinha. E ali começou a nossa caminhada A juntas. jornada da liga. Todo dia era são histórias que vão se construindo, né? Vocês se ajudam muito, né? Muito, muito. Hoje eu falo que é impossível contar a minha história sem eu falar da Liga e das meninas. Eu visto mesmo essa Carrega camisa a bandeira no com peito. muito orgulho, porque não existe classe sem a Liga. A minha história bateu com a Liga porque foi um caminho que Deus me levou para eu ver que eu não precisava ser sozinha. Eu podia ter outras pessoas e eu precisava de outras pessoas, né, para contar no momento, que tem muita coisa que a gente guarda pra gente, que a gente não consegue falar pra mãe, né, o pai, mas com uma amiga a gente consegue. Próxima, a gente acaba desabafando, Isso. né? Ela não vai, muitas vezes ela não vai te dar solução, mas ela vai dizer, eu estou aqui para te ouvir. Estou aqui para te ouvir e te dizer que vai ficar tudo bem. Mas você tem uma pessoa com quem contar. E se não ficar, eu tô aqui. Eu estou aqui para isso. Para quando eu tiver algum problema, olha, tem as meninas. E eu sei que elas pensam isso de mim também. Quando elas precisarem, eu estou ali. Então, eu falo que a Liga hoje não são números, são mulheres. São mulheres que lutam contra a ansiedade, contra a depressão, contra muitas vezes relacionamentos abusivos, a solidão. Então, a depressão, como tem mulheres que lutam contra a depressão. É muita gente mesmo. Não é à toa que a logo da Liga, né? É a Mulher Maravilha. É a Mulher Maravilha, porque ali são mulheres. É o sinônimo da força. São mulheres que uma ajudando a outra. Sumiu, fulana, que tu não tá indo. Olha, vamos botar nossas metas, as metas é importante. E a líder que vocês têm é uma líder forte, nossa líder é a melhor líder de todas. Ela é durona daquele jeito ali. Ela é uma figura. Ela é uma durona daquele jeito ali, mas tem um coração grande, né? Cabe sempre mais um. Cabe sempre mais um. E o cuidado que ela tem com a gente. Sim, sabe? Impressionante isso. O cuidado, então, hoje eu falo que a Liga, ela não é... Eu não sei quantas pessoas que tem no grupo da Liga. Eu acredito, fotografando, o que eu vejo, vocês são mais de 80 fácil. Com certeza é. Mais. Com certeza é. Mas, porque o que interessa pra gente ali são as mulheres, sabe? São as pessoas que, quando tá precisando, pode contar. As superações. A Liga, ela é isso. Naquele dia que teve aquela corrida a pé na areia, para mim ali é uma foto que eu tenho, né? Eu tenho essa foto no meu perfil ali do Instagram, como marcação lá em cima que eu não tiro. Tem uma senhora, não lembro o nome dela. Ela vai correndo, segura a minha mão e corre junto comigo. Foi Mara. Entendeu? Então ali, eu fiquei tão feliz, tão emocionado com tudo isso, porque, gente, vocês estavam ali aplaudindo, eu que estava voltando, me esperando, vem, eu não estava correndo. Mas eu faço parte desse contexto, eu faço parte desse mundo. Eu me sinto, não só da Liga, mas de outros grupos, tem a Borboletas, eu me sinto parte da Balloon, eu me sinto parte de cada um. Né, num contexto, porque eu vejo todos vocês. Você veio pra somar, e eu estou sempre observando todos vocês. Mais do que ninguém eu observo. Quando passa, você está cabisbaixo, se não tá, se sumiu da corrida, se não sumiu. De vez em quando eu vou no Instagram de uma pessoa, tá sumido, cadê você que não tá nas pistas? Então assim, porque hoje eu vejo todo mundo. Isso que antes de novembro eram pessoas que para mim eram desconhecidas e passavam despercebidos. E hoje eu escuto e eu gosto de escutar a história de cada um. Agora eu queria saber outra coisa de você aqui. Quando foi sua segunda corrida? Após todo aquilo que você passou. Porque essa foi a primeira. Porque aí você já estava... Quando eu voltei, quando eu terminei meu tratamento e eu quis voltar, eu não trabalhava com o em gel ainda. Trabalhava com o normal e tinha um emprego fixo. O tal do medo... Na mesma coisa ainda, no folheado. Eu trabalhava lá e fazia a unha normal nas horas extras e final de semana, para ter um dinheirinho extra. Sim. Só que eu tinha muita vontade de fazer unha em gel. Só que aquele medo de sair do fixo,
aquela insegurança, não vai dar certo, não vai dar certo, aquele medo que me corroía, que me consumia sempre. Não fazia. Quando eu decidi guardar no dinheiro para fazer o primeiro curso de unha em gel, foi quando eu fiquei doente. Terminei meu tratamento, quando minha mãe perguntou o que eu queria fazer. Eu falei, eu quero fazer o curso de unha em gel. Foi a primeira coisa que eu falei. Ainda cheia de incerteza. E cheia de sequelas, ainda muito acima do peso. Eu ficava muito inchada se eu ficasse muito tempo sentada. Ainda estava naquele pico ainda. Você passou por alguma depressão quanto a isso? Não passei, porque Deus foi misericordioso demais todo comigo. Todo tempo contigo ali? Todo tempo. Todo tempo, todo tempo. Todo tempo. Ali quando eu era sozinha, quando eu estava sozinha, era eu e Deus. Eu acho que aqueles momentos... Você nunca estava sozinha? Acho não. Quando eu não tinha pessoas do meu lado e eu chorava, eu tinha que ter aquele momento. Quando eu chegava na minha quimioterapia, eu subia e eu entrava no chuveiro e eu despejava tudo ali. Eu tomava meu banho, saía do meu banheiro e eu ia para minha cama, na certeza, porque Deus já tinha me falado, vai passar. Então, se não fosse Deus de todo tempo, não tem como a pessoa não cair em depressão. Porque é muito medo. A mulher se olha no espelho e ela não se reconhece. A mulher tá sem cabelo, tá mais de 10 quilos acima do peso, tá com a pele cheia de manchas, não podia tomar sol, então era tudo aquilo. A mulher que olha, o paciente oncológico que olha no espelho, se ela não tiver Deus do lado dela, dizendo para ela, filha, vai passar, ela não aguenta. Mas não é só Deus falando, mas é ela também acreditar. E escutar. Isso que é importante. Isso que é importante. Quando eu saí dali, eu tinha a certeza que eu ia passar por aquele momento, que seria difícil, eu chorava e eu enxugava minhas lágrimas, eu ia para minha cama para passar meus dias lá, de molho, que eu falava que eu ia passar. Quando veio 18 eu não corri. Certo. Quando chegou na corrida de 2019... Na meia também. Na meia também. Eu falei, eu quero correr essa corrida. 2019. Aí você começou a se preparar. Aí, uma cliente minha, eu nem sei se ela vai lembrar disso, que na época era cliente minha, hoje não mais. Ela me deu inscrição. Eu fazendo a unha dela, ela falou, você quer inscrição? Soraya, que ela pedala com Keilinha. Eu ainda não tive essa oportunidade de falar com ela. Lembrar dela, eu talvez assim, você falando eu não vou lembrar agora, mas possivelmente ela eu posso ter no Instagram. Você quer inscrição? Eu te dou. Eu falei, eu quero. Ela ainda me deu inscrição top das top, que veio com bolsa, tudo. Kit completo. Eu sei que eu fui para essa corrida. Isso, logo depois da corrida de 2019, isso mesmo, de 2019, 2018 para 2019, que eu entrei na liga. Porque de 2019 eu ainda não estava na liga. 2019 você correu foi sem ir para a liga. Aí depois você conheceu as meninas. De 2019 eu fiz caminhando. Caminhei, porque eu não corria. Você fez 5 km também, caminhando. Mais de 1 hora e tanto. Meu pai me esperando lá. E quando você chegou lá no final? Eu tenho foto até hoje. Se puder, eu quero. Foto, tem várias fotos. Eu vou colocar aí, ó. Tenho a camisa, eu guardei a camisa até hoje. A camisa de 2016, a camisa de 2019 tá guardada. E quando você chegou lá, chorou? Teve alguma sensação de vitória? Como foi isso pra você? Quando chega lá naquela... Por isso que a corrida, ela é apaixonante. Você sabe que a gente sente essa energia quando a gente tá fotografando, né? Eu sinto nos treinos, mas na corrida a gente sente mais. Eu falo que eu entro em modo furtivo na corrida. Porque eu não vejo ninguém, mas eu vejo todo mundo. E eu grito o tempo inteiro. Eu saio sem voz. Eu tenho vídeo aí, posso contar um trechinho. Eu saio de toda a corrida sem voz, parecendo que eu gritei o dia todo. De tanto gritar para vocês. É apaixonante isso. Que quando passa na linha de chegada, e aí passa aquele filme todo, sabe? E ele era muito recente ainda. Você tinha 3 anos de... Era muito recente. Não tinha tanto tempo assim. Foi sua primeira corrida. E eu ter conseguido concluir caminhando ali, mas eu consegui concluir o cabelinho. O cabelo ainda dava para amarrar aqui, amarrei esse cabelo. Porque tava com os 3 dedos já crescidos. E seu pai? Meu pai junto comigo. Mas ele andou ou ele foi ficou te esperando lá na chegada? Ele me esperou lá. E quando ele te viu?
Ele me esperou lá. Meu pai era o que ele, e ele corria e tinha vergonha de correr. Ele sempre correu. Ele corre bem antes que eu. Mas ele tinha vergonha de correr. E aí ele me esperando lá. Sempre foi meu companheiro. Que ia comigo, me esperava. Hoje já tem as meninas, né? Hoje já não Hoje precisa. você largou seu pai. Foi. E depois disso, não teve uma corrida, eu acho que ali, que eu não participei. Qual que foi a melhor corrida da sua vida? Aí depois disso, Você tem alguma? vem o processo. São processos. Na minha vida eu sempre vi processos. Né? Processos. Me ensinaram a ter paciência, me ensinaram a ter fé. E um degrau por vez. Um degrau por vez. Quando eu consegui concluir meus 10 quilômetros, sem parar. Mas você faz 10 quilômetros em treino. Não, de prova. Quando eu consegui fazer Qual meus foi 10 essa prova? quilômetros, foi na prova de Trancoso. Na Trancoso É Running? isso. Uns 3 anos atrás. Foi até uma prova à noite que estava tendo. E as meninas enlouquecidas, preocupadas. E eu Sempre enlouquecida consegui toda. concluir essa prova já de noite. Quando eu concluí aquela prova ali de 10 quilômetros, eu nunca tive a meia maratona como uma intenção na minha vida. Os 21. 21. Nunca tive. Eu nunca nem achei que eu ia conseguir, na verdade. E eu conversando com o Gale, Como assim? com o Gleide. Tão forte. Né? Agora já começaram a pegar. Tão forte. Uma pessoa que, assim, tava, passou por tanta coisa, né? E acreditou tanto, escutou tanto Deus falando, achava que não ia concluir uma maratona de 21 quilômetros. Gleide falou pra mim, amiga, quando é que você vai? E a gente conversando no carro, ela me falou da corrida de 21 km. Eu falei, oxi, você é doida, menina? Eu mal tô fazendo de 10 km. Ela, pois eu acredito. Só você que duvida, mas eu acredito. Ali, naquele momento, eu falo que a culpada foi ela. Você falou, a culpada foi ela. É incrível como nossas amizades, as minhas amizades, pelo menos, eles veem um potencial em mim que nem eu mesmo vejo. Eu costumo dizer, isso eu aprendi com um professor meu de jiu-jitsu muito tempo atrás, que eu chamo ele de mestrão ainda. Ele fala, eu acredito, o que eu vejo para você é muito mais do que você mesmo enxerga para você. Então, ele sempre enxergou a gente lá na frente, enquanto a gente se enxergava naquele momento. Porque a gente vê as limitações, né? Limitação, é o Pedro, não sei o que, não sei o que, não consigo. E ela enxergou seu potencial. E ela não, só você que não acredita, pois eu acredito e você consegue muito bem. Depois daquilo ali, eu falei, é verdade, né? Ela falou, eu não duvido que você consiga fazer. Quem tá duvidando nem é você. Não é verdade, né? Aí que foi crescendo assim no meu coração. Eu falei, para eu fazer isso, como eu tenho as minhas limitações, eu preciso de profissionais, né? Um ano antes da corrida do ano passado, que foi a primeira meia que eu fiz, eu procurei ajuda. Procurei os profissionais para me ajudar. Mas quais profissionais você buscou? Primeiro, eu já estava com o joelho detonado por correr sem fortalecimento. Sem acompanhamento. Primeiro, eu vi com o Nayara, falei, Nayara, preciso de academia, não tem jeito. Academia... E onde você nunca gostou. Tem que ir. Aí fui. Consegui Romils, meu prof malvadão. Eu falo que ele é meu prof malvadão, né? Mas é assim, aquela pessoa que... Cada um para vocês tem um apelido, né? Me deixou sem correr 9 meses. Esse aí é o prof malvadão, tá certo. Me deixou sem correr 9 meses para tratar meu joelho. E hoje, graças a Deus, assim... E aí ele... Não que ele deixou de ter o problema no joelho, tem, mas com fortalecimento, eu consigo correr sem dor. Não sinto dor no joelho. Então, primeiro foi ele. Que, assim, ele me ajuda até hoje. É um profissional... Ele é um educador físico. Ele trabalha lá na performance. Personal, então. Na academia, Personal, professor, bem capacitado mesmo e bem experiente. Então já tá aí. E me ajuda até hoje. Já tá aí um professor para poder você falar assim, esse daí, o prof malvadão. O meu prof malvadão. Briga comigo, mas me ajuda. Ali eu não largo, não. Qual foi o outro profissional? Procurei na alimentação. Que foi Roberto. É a Nutri babadeira, crossfiteira. Aquela linha danada. Você conhece, né? Eu conheço o quê? Um amor de pessoa. Todo mundo que vai com ela. Que me ajuda até hoje. Não. É assim, não, impossível.
a gente conseguir as coisas, sem ter ajuda. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Roberta me orientou e me orienta até hoje, não largo de jeito nenhum. Todo sonho que eu tenho, toda meta que eu tenho, eu vou até ela. E procurei assessoria de corrida, que não é daqui, na época não tinha assessoria aqui. É porque agora ela... Há 2 anos atrás. Isso, eu falo que de um ano e pra cá começou a crescer muito mais. A minha assessoria, né? É a DPS lá de BH, DPS. Daniel. Não conheço. Olha que eu sou de BH e não conheço. Nossa, o time todo, sabe, o grupo. E olha, eu não você sou é muito lá, fiel, né? Você não sou de lá. Nunca foi. Fui lá ano passado fazer a meia de BH, encontrei o pessoal. Qual meia você fez? A que agora é 1º de junho? Vai ter? Eu vou pra lá fotografar. Nossa, é uma corrida maravilhosa que passa pela Pampulha. E passa antes pelo zoológico. Passa dentro do zoológico. Ai, gente, é muito bom, muito bom. E aí eu fui ano passado e conheci Ano passado foram 8 mil pessoas quase. Nossa, é muito bom. Esse ano eu não faço ideia da expectativa. Muito bom. E aí eu procurei o Daniel, que já foi uma indicação do E eu vou te falar uma verdade agora, ó, pra você ver como é que são as coisas da influência. Eu estava prestes a não ir. Porque tem um outro evento aqui perto, que eu já tinha meio que marcado com um amigo, e eu ia para esse evento. Só que agora você falando isso comigo, eu vi outro dia o pessoal correndo e eu vou, então tá. E meus filhos moram lá, né? Então é maravilhoso. Eu já aproveito e passo um tempo com eles. Muito bom. A estrutura da prova é uma prova muito boa. Vale a pena então? Vale muito. Aí eu fui, conheci o pessoal do grupo que eu só conhecia só online mesmo. E Daniel me ajuda muito. Eu falo que ele vê um potencial em mim também que eu nem... Mais um. E me ajuda demais. Legal. Foi quando eu fiz a inscrição dos 21 do ano passado e participei desse povão todo. Falou, vocês têm 1 ano para me ajudar. É 1 ano aí. Ah, você colocou a responsabilidade na mão dos profissionais. Porque isso o câncer me ensinou. Eu sou muito disciplinada. Tanto com o meu tratamento, eu Talvez não foi ele, né? Você já era assim. Sempre fui muito disciplinada e eu trago para minha vida isso. A corrida ajuda muito a gente e ter as metas é muito interessante. Sim, a gente não é nada sem meta, né? A assessoria te dá mais disciplina, a academia te dá mais disciplina. Tem que mandar a planilha ali para o professor. Tem que cumprir direitinho. Então, cumprir, mandar para ele a mensagem. Ensina a gente a ser disciplinada. Então, esse povo meu aí teve 1 ano para me ajudar. E eu fiz a meia maratona. Quando você perguntou qual foi a melhor corrida? Eu sei que as outras corridas, não é que elas não foram importantes. Mas quando terminei aquela corrida de 21 quilômetros o ano passado, naquela chuva, tava chovendo muito. Nessa época eu não fotografava o esporte ainda. E eu sou sincera pra você, foi a melhor corrida que eu fiz na minha vida. Tem foto também. Tenho. Então, aquela do foto, início ao fim. Se tiver foto do pódio, não, da chegada, eu vou querer. Tenho. E com certeza quem tirou a foto foi Leal. Que é aquele que fica normalmente na chegada. Tem foto, várias fotos. O percurso, do início ao fim, as minhas fotos, eu tava rindo. Eu tava sorrindo. 21 quilômetros. Foi a melhor prova que eu fiz na minha vida. Eu não tive dificuldade. Eu não fiquei cansada. Eu fui e voltei. Sem parar. Sabe? Quando eu cheguei ali... Você lembra seu tempo? Eu tinha colocado uma meta. Eu queria fazer em até 2 horas e 20. A minha meta era essa. Eu consegui fazer em 2 horas e 17. Meta batida. A minha meta era não parar. Mas se você tinha feito 5 km em 1 hora e tanto, caminhando, o que era 21 para 2 horas? Era fazer 21 km sem parar, caminhar. Em menos de 2 horas e 20. Menos de 2 horas e 20. Eu consegui fazer tudo. Quando eu cheguei ali, quando eu avistei aquele cronômetro de 2 horas tava e 17, não estava as meninas. No vídeo mostra eu gritando. E aí tem uma foto nossa oficial que tiraram. Eu chegando e ela atrás, vibrando. Aí as meninas falaram, não sabia quem que tava mais feliz, se era eu ou se era ela. É contagiante. Porque ela acompanhou tudo esse início desse sonho. Quando eu cheguei ali, aquelas minhas amigas, tanto as meninas da Linda, tinha as meninas das borboletas, tinha as meninas de Gustavo que eu participo, todos me recebendo, sabe? Porque elas sabiam ali a importância que... Você tem noção de uma pessoa que ela não conseguia caminhar com uma idosa e ela conseguir concluir sua mãe na frente, a amiga dela, uma corrida de 21 quilômetros sem caminhar? Isso é um milagre ou não é? É Deus, né, minha amiga? É Deus. A gente sabe que é dele. Ele foi desde o início pra você. Desde o início. Desde que quando ele te mostrou na corrida, ele falou, ó,
Essa daqui vai correr, vai descobrir o que tem, ela vai passar por esse processo todo e na corrida ela vai se refazer, vai renascer ali dentro. Foi um instrumento. Então eu te pergunto, por que você corre? Hoje eu corro porque eu tô viva. Hoje eu corro porque de manhã eu acordo, eu coloco meus pés no chão. E sempre foi assim. Eu agradeço. Deus, obrigada. Porque teve o dia de eu querer levantar da cama e meu corpo não responder. Quando me pergunta, Graça, o que te motiva a levantar às 5 horas da manhã todos os dias? Todos os dias. Menos sábado, que é o meu descanso. Todos os dias. Eu lembro do dia que eu não podia levantar. Eu falo isso para qualquer um que pergunta. Que a minha mente queria levantar, tomar um banho, limpar minha casa, varrer minha casa, trabalhar. E o meu corpo estava Não detonado. respondia a sua mente. Ele simplesmente não respondia, ele não levantava. Para eu comer, eu tinha que virar o rosto, comer e voltar. Eu não tinha força para levantar, para vomitar, que eu só virava o rosto e meu corpo não respondia. Então hoje eu vou reclamar porque eu tô com uma dor de cabeça, porque eu tô com um problema, porque eu tô com uma conta Que eu bom tenho que eu tô pagar. sentindo a dor de cabeça, né? É porque eu tô viva. Graças a Deus. Tá doendo, é Não, porque eu tô viva. eu não. Hoje Conta, todo mundo tem. Hoje eu falo assim, a saúde da gente, ela é o principal. É o que mais importante a gente tem a saúde. As outras coisas, tudo se resolve. Se não resolver hoje, vai resolver amanhã. E se não resolver também, tá tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas quando a gente não tem a saúde, não tem como a gente fazer nada. Não tem como a gente fazer nada. A gente não tem vida. Então hoje, por que você levanta todo dia eu ouço muito isso das minhas clientes. Eu queria ter essa força de vontade. Eu queria ter essa dedicação. força de levantar 5 horas da manhã, eu não consigo. Eu só falo assim, espera o dia que você não vai conseguir, aí você vai ter a vontade de querer levantar, e você não vai conseguir. Aí vai despertar, ó. Por que eu não fiz? Aquela época eu tinha e não pude. Porque no meu caso foi esse, eu tive que dar valor, não que eu não desse, mas eu comecei a dar muito mais valor quando eu não conseguia. Eu levantar, botar meu pé no chão e dizer muito obrigada. Você teve Muito outra obrigada. chance de recomeçar Muito e de ver obrigada a por vida esse diferente. ar nos meus pulmões hoje, que eu vou sair e eu vou fazer o que eu mais amo fazer, que é a minha atividade física. Ele me deu essa oportunidade de fazer, de viver uma vida de novo, uma vida diferente. E a corrida nos dá isso. A corrida nos mostra que a gente pode muito mais. A gente pode muito mais além do que aquilo das nossas Isso limitações. aqui para mim não está sendo uma conversa, está sendo uma aula. A verdade é essa, porque assim, a gente se preocupa ou se importa com tantas coisas que não tem que se importar, que a gente não percebe como a vida é bonita. Olha onde a gente está. A gente está conversando, de frente para o mar, são pessoas aí que estão em qualquer lugar, querem ter isso que a gente tem aqui e não tem. Tem pessoas que não conseguem levantar da cama para poder contemplar nada. Então está sendo uma aula, não é uma conversa. Quando eu tenho um treino ruim, a minha última prova não foi uma prova boa. A minha última meia maratona não foi uma prova boa. Eu falando com Marina, não foi o tempo que eu estava querendo, não foi nada do que eu estava planejando, não foi nada disso, foi totalmente diferente. Mas eu vou estar triste? De jeito nenhum. Mas eu nunca te vi triste. Desde que eu te conheço, todo momento, eu só lembro de você sorrindo. Ó o retratista, ó isso, ó aquilo, ó pulando, ó fazendo peça. Então, assim, eu falo que tem pessoas que elas contagiam a gente com alegria e com energia. E você é uma delas. Né? Não é à toa que eu falei, não, eu vou chamar ela para conversar, já estava com esse pensamento há muito tempo. Eu tenho certeza que na hora que eu chamar, ela vai falar, vou. Eu já te vi ali falando em outros momentos, pouco tempo, mas isso. Falo, porque as pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber que a vida delas não precisa ser ruim. A vida delas não precisa ser triste. A vida delas pode ser melhor. E tem que ser melhor. Para a gente poder ajudar o próximo. Se eu passei por aquilo, por todo esse processo e ainda passo, para quando uma pessoa vir no meu WhatsApp, você pode me ajudar em tal coisa? Posso. Você sabe onde eu posso achar tal coisa? Sei. Você sabe onde que eu posso fazer tal consulta? Sei.
Você quer um número, você quer uma pessoa que te leve, você tem lugar para ficar, quem é que está te ajudando, você tem como ir, você tem dinheiro para ficar lá. É assim. Não é à toa que você está aqui para continuar. Porque se não Deus for está te isso, usando como instrumento. então por que eu passei por tudo aquilo ali? Não ia ter o porquê. A não ser para ajudar alguém. Uma aula de novo. Que não ser uma pessoa que possa ouvir isso e saber que a vida dela pode ser diferente. E tem que ser diferente. Nós não nascemos pra gente ser feliz. Eu era uma pessoa triste. Eu era uma pessoa que guardava muito pra mim, pra eu não ter que falar e eu incomodar a pessoa, às vezes irritar. Então eu guardava aquilo tudo pra mim. E a gente não precisa fazer isso. Não preciso ser indelicada, muito menos arrogante, indelicada, ignorante com a pessoa. Mas eu não preciso engolir tudo. Eu posso dizer, eu posso falar pra você, hoje eu não posso. Hoje não dá. Não gostei do que você fez. E isso me faz bem. E eu não era assim. Eu só guardava, acumulava até que o saco arrebentou e popou. E aí foi aquela coisa. E hoje eu entendi que hoje a minha vida é uma vida feliz. Na minha família, na minha casa, na minha igreja, que eu amo. Hoje sou uma pessoa feliz. Você vai à igreja regularmente? Tenho minha igreja lá no Cambulo. Ah, se não fosse Deus, eu Olha falo, todo eu o falo, contexto aí. eu falo E que tem mais pessoas lá a que são as igreja suas irmãs de igreja que correm também? tem, Da liga tem as mesmo? meninas, tem meninas tem Jaque, que é agora das borboletas, que corre também. Sim. E tem as meninas que me acompanham, que tenta, começa e para, mas que está ali sempre estão ali. acompanhando, mas já estão na academia, estão fazendo atividade física. Quando eu tenho uma prova para fazer, eu mando lá no grupo tudo, vai lá, vai dar tudo certo. Aí quando eu faço a prova e chego lá na igreja, todo mundo me abraçando, sabe? Todo mundo sabe. Falando em corrida, é Clécia. Se tem Correu junto. uma foto, é Clécia. Se tem uma corrida, é Clécia. Então, Não, já ligam a minha vida à corrida, né? Sim, você tá ali ligado, eu faço suas fotos quando eu tiro. Normalmente já tá sempre mão pra cima, porque hoje, sorrindo, hoje, se eu falar para você, se você me perguntar, se você mudaria alguma coisa, não. Nada. Nada. Eu passaria por tudo de novo. Só não aqui. Se tivesse que passar, não tinha jeito. Viveria aí. tudo de novo Se para eu tivesse chegar os hoje. 80%, né? Para eu chegar onde eu tô hoje, para você chegar até onde você está hoje, você vai precisar fazer tudo de novo. Eu faço tudo de novo. Agora, para quem ainda não corre, para quem está pensando em começar a correr, qual que é o conselho que você daria para essa pessoa? Hoje, ainda mais que a corrida está muito, né, depois da pandemia, como acho que na pandemia a corrida se fazia sozinha, né? Sim. Então era mais isolada ali, a corrida deu esse boom, né? Foi um ápice. Ainda está no ápice. Que por um lado também é muito bom, porque as pessoas começaram a praticar mais atividade física, entenderam que precisa de uma musculação, entenderam que precisa de uma alimentação boa, que antes a gente não tinha isso. Não, todo calçava mundo engordou na pandemia, calçava o tênis e ia. E aí era joelho estourado, era problemas, tudo. Então a gente, esse acesso que a gente tem hoje às informações, a gente não tinha em 2016, né? Sim. Hoje a gente já tem. E hoje, esse boom da corrida, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, porque eu vejo que muita gente. Ali. Eu participei da meia agora, tinha muito idoso fazendo. Você correu quantos K nessa meia? 21 também? também? Era muito idoso, era gente com sobrepeso, mas eles estavam ali. Eu tenho um senhor que eu tirei foto dele. Ele sangrando. Muito idoso. Ele sangrou porque ele caiu. Não sei quantos K ele correu, não lembro agora qual que era a cor do número dele. Mas tinha uma menina carregando ele, um rapaz carregando ele, e ele estava sorrindo, sangrando, todo sujo. Eu vou colocar essa foto aí. Ele estava sangrando. Uma outra moça que passou sem perna praticamente, ela não ela estava com espasmo, duas pessoas carregando também, mas para chegar até o final. As pessoas estavam, tipo assim, estão querendo superar os seus limites e provar para elas mesmas que elas conseguem. Isso, para mim, é o mais interessante da corrida. E eu acho que a chave da corrida é essa aí. Você não está disputando com ninguém. Não, ninguém. Você disputa com você. Tem gente que pergunta, mas quem ganha? Você que corre. É você que corre e que ganha. Nossa, não é ninguém. O pódio é um simbólico. É um simbólico. Mas todo mundo foi campeão. Tanto que todo mundo tem medalha.
o pódio ali, o troféu, ele é só um resultado de uma disciplina. Sim. Né? Ou De de um alguém que esforço consegue uma performance melhor. Onde que eu imaginei que eu ia ter um troféu na minha vida? Jamais. Você pegou lá no... Foi no Cross do Athlon, né? Cross do Athlon. Minha primeira prova de trilha. Ali muita gente se assustou com o troféu. Muita gente pegou. E foi muito gostoso, foi muito bom. Sensação é... Foi uma corrida diferente. E você colocou ele aonde? E jamais, eu nem entrei em prova nenhuma. E aquela ladeirinha lá, boa de fazer, né? E ainda tinha aquela ladeira, eu falei, jamais. Ela é um V, né? Um desce e sobe muito. Não, eu nunca imaginei assim. Nunca. Porque eu sempre falo que o meu troféu eu já tive, sabe? O meu troféu eu já tive na minha vida. Pra gente... É gostoso, né? Sim. Subir no pódio é muito bom. Eu experimentei, eu tive essa sensação ali. De subir no pódio, de ter um troféu dali e tudo. Mas vai passar. Você já tinha recebido aquilo ali muito antes. Vai passar, mas a minha história, ela vai ficar. Pra sempre. E a gente tá fazendo ela ficar aqui agora pra sempre. Ela vai ficar e ter uma pessoa que falar assim, ó, eu me inspirei em você, você não desistiu, e eu também não vou desistir, isso que é o mais importante. Tomara que sua voz, né, chegue a outras pessoas e que essas outras pessoas se inspirem em você. Assim como eu me inspirei em te chamar e outras centenas de pessoas aqui da cidade também se inspiram. Agora a gente está tentando levar isso para fora daqui. Que é o mais importante, a gente alcançar as pessoas através do esporte. O esporte é isso. Que a gente vai alcançar. O esporte é transformador. Ele muda a vida, muda a história. Ele tira uma pessoa que... Tira da cama. Né? Isso é o mais importante. Essa é a minha história e eu tô aqui. Que bom. Buscando uma maratona um dia. Aos 42 dela vão chegar. Né? Quem pra sabe? Gente encerrar agora. Você tem algum... Vamos supor, pode ser que não, nem todo mundo é assim. Você tem algum tênis específico? Você fala, eu gosto desse tênis, ou para você, tanto faz. Você toma algum gel ou não toma? Você se prepara com uma alimentação diferente antes da prova? Eu tenho que me preparar, não tem jeito. Eu tenho que me preparar. Eu já tenho 41 anos. Não sou, eu sou novinha só no apelido. Então eu sei as minhas limitações. Passei por um tratamento difícil, tenho algumas limitações até hoje. Então eu falo com o Roberto assim, se eu não tiver uma disciplina na alimentação, eu não consigo. Meu corpo precisa de combustível. Além da alimentação, você usa alguma outra coisa? Agora, como tem 2 meias aí mais na frente, que é setembro e outubro, eu parei agora. A de setembro vai ser qual? Em Salvador, e tem a de Trancoso. A de Trancoso. Eu parei agora para fazer os exames, dei uma diminuída no volume de corrida para fazer os exames e começar, a partir do mês que vem, o treino para meia de Salvador. Né? Então, aí já passei por Roberta de novo, ela reajustou toda a minha alimentação, reajustou suplementação para eu começar agora o ciclo da meia de Salvador. Certo. Então, é alimentação, hidratação. É muito importante. Com disciplina. Eu tive uma desidratação na corrida do Sesc, há 2 anos atrás. 10 ou 5? Nos 10. Quando eu cheguei, eu tive uma desidratação bem grave. Desmaiei de ambulância, tudo. Fui até pro Luiz Eduardo e minha família ficou muito assustada, né? Aí depois fui no cardiologista. Essa não é a pior corrida, mas teve perrengue. Nossa. Depois disso, eu vi como a hidratação é importante para nós corredores. Tanto prova de 5, de 10 e de 21 ainda mais. E eu falo, vocês fazendo 10 km aqui, quando vocês não estão em prova, o corpo responde de um jeito. Quando são 10 na corrida, responde de outro. É porque na corrida a gente dá ali o nosso gás, o nosso melhor. Chegar no melhor tempo, no melhor pace. Exatamente. Então, procura orientação, procura uma nutricionista, procura ajuda, profissionais. A gente tem que ter profissionais. Tem que ter profissionais, tem que ter uma academia que não tem jeito de ficar fora. E a alimentação. Procura um nutricionista, tem ajuda. E hoje os planos são muito acessíveis. Sim. Antes você saía da nutricionista com a Bíblia desse tamanho de folha que você não ia fazer. Hoje não. Hoje a nutrição é em base daquilo que eu já faço. Sim, são os ajustes na alimentação que um atleta, né,
tanto de corrida quanto de qualquer outra atividade física, já faz. Então, a nutricionista vai adaptar para a minha rotina, para o que eu estou precisando, a alimentação e a minha hidratação é para mim. Ela faz aquilo para mim. Então, tem que procurar um profissional. Bom. E hoje a gente tem, né, assessorias aqui na... Tem várias. Hoje tem presenciais e continua as assessorias online aí. Hoje, fica a dica para todo hoje mundo. está muito acessível. Graças a Deus. Tênis de corrida, tem algum preferência ou para você não tem isso? Não, eu tenho muito problema com tênis de corrida por causa da minha unha. Eu tenho um pezinho meio esparrachadinho. Tem um que é o pé torto, tem e aí o pé meio esparrachadinho e a unha vive caindo. Agora eu tô com unha preta. Depois dessa meia tem a unha preta. Mas tem eu gosto muito dos tênis da New Balance. New Balance. Me adapta bem os tênis da New Balance. E eu acho que eu perco menos unha com eles. Tá certo, problema da unha preta. Minha amiga, eu acredito que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter dedicado esse tempo, por ter aceitado o meu convite para vir aqui, para eu te escutar, para outras pessoas te escutarem. Tá? Realmente a sua história já me inspirava, agora vai inspirar muito mais e vai inspirar outras pessoas. Porque mais do que ninguém eu vou escutar essa história várias vezes porque eu vou ter que editar. Tá? Então realmente eu vou pedir muito a Deus que continue te abençoando. Tá? E que eu te veja muitas vezes nas minhas lentes aí, te veja na pista, que essa alegria sua continue esparramando, não é nem contagiando não, esparramando todas as pessoas. Gratidão demais. Fico muito feliz. Espero que de algum modo, né, alcance as pessoas. Você já alcançou. Você alcança as pessoas e você só veio para agregar ao nosso esporte aqui. Eu falo que vocês que dão show. Eu só assisto. Eu só sou plateia. Você veio para agregar e nos ajudar, né? Nesse incentivo do esporte. Nosso retratista. O retratista são os apelidos que você me dá. Eu tenho vários aí. É o fotógrafo, o retratista, que é o Roger, às vezes, né? Assim como outros nomes. Vocês têm um carinho assim, imenso comigo. Eu tenho muita alegria e eu recebo esse carinho assim com muito aquecimento no meu coração. A Líder vai lá no grupo. Vocês vão comprar as fotos, viu? A Líder é uma pessoa, ela é alguém fora da curva ali. Aquela ali é uma figura, uma peça rara, pessoa que eu gosto bastante. Ela é e todas especial. vocês do mesmo jeito. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Papai do céu continua te iluminando. Amém. Tá bom? E muito obrigado mesmo. A gente fica por aqui. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau.